Olá, a gente ouve falar toda hora, né? Modelos de linguagem de grande escala, ou LLMs. O nome está em todo lugar. Mas, como eles funcionam de verdade? O que acontece lá dentro do cérebro de uma inteligência artificial quando a gente faz uma pergunta? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Para começar, vamos pensar assim: a IA é tipo um robô com quem a gente conversa. Só que esse robô precisa de um cérebro, certo? Um cérebro que entenda o que a gente fala e saiba como responder de um jeito que faça sentido. Pois é, esse cérebro é o LLM. É ele que permite que a IA converse, escreva textos, responda perguntas, tudo isso. No fundo, é a função principal de um LLM é até que bem direta. Ele é um mestre em prever a próxima palavra. Parece simples, né? Mas ele leu basicamente a internet inteira. Não para entender o mundo como nós, mas para aprender os padrões da nossa linguagem. Ele é um especialista em probabilidade de palavras. E essa analogia do liquidificador é ótima para entender isso. Pensa que as frutas são todos os livros, artigos, sites que ele já leu. O liquidificador é o modelo em si, misturando tudo para sacar os padrões. E o suco? Bom, o suco é a resposta. Algo totalmente novo e único que ele cria especialmente para aquela pergunta. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, vamos seguir a jornada de um comando desde a pergunta até a resposta. Depois, vamos ver como uma IA é educada. Aí a gente vai entender a diferença entre modelos abertos e fechados. E, para terminar, vamos falar sobre como usar essas ferramentas com sabedoria. Certo, então vamos começar pelo básico. O que exatamente acontece quando se digita lá qual a capital do Brasil e aperta Enter? Como a mágica acontece? Bom, esse processo todo pode ser dividido em 4 etapas principais. Primeiro a sua entrada, claro. Depois vem a tokenização, os embeddings e, por fim, a geração da resposta. Vamos dar uma olhada em cada uma. O primeiro passo é a pergunta, o que a gente chama de entrada. Logo em seguida, o modelo não lê a frase inteira de uma vez. Ele quebra tudo em pedacinhos, que são os tokens. Olha só que curioso, capital vira cap e ital. Brasil vira bra e sil. É que ele entende a nossa língua em blocos bem pequenos, quase como se fossem sílabas. E aqui a gente vê isso na prática. Ferramentas como essa da OpenAI mostram exatamente como um texto é fatiado nesses tokens. Cada cor ali é um pedacinho diferente. Isso ajuda a gente a visualizar um conceito que parece abstrato, mas que é super concreto para o modelo. A melhor forma de pensar nos tokens é como se fossem pecinhas de Lego. A IA desmonta uma ideia complexa, uma frase, nesses bloquinhos para entender cada parte. E depois ela vai usar esses mesmos blocos para construir a resposta de um jeito lógico. Ok, então a gente já tem os tokens. Agora vem a etapa 3, embeddings. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Cada um daqueles bloquinhos, cada token, é transformado numa sequência gigante de números. Basicamente uma coordenada. E essa coordenada coloca o token num mapa de linguagem gigantesco. Pode pensar nisso como um GPS da linguagem. Nesse mapa, palavras com significados parecidos, tipo gato e cachorro, ganham coordenadas próximas uma da outra. Faz sentido, né? São animais. Já palavras sem nenhuma relação, como cachorro e banana, ficam super distantes no mapa. É assim que o modelo entende o contexto e a relação entre as palavras. Com tudo mapeado, a gente chega na etapa final, a geração. Agora, o modelo simplesmente calcula qual é a palavra mais provável de aparecer em seguida. Se ele vê a sequência "a capital do Brasil é", com base nos bilhões de textos que ele já leu, a probabilidade da próxima palavra ser Brasília é esmagadora. E ele faz isso palavra por palavra até completar a resposta. Beleza. Agora que a gente já sabe como um LLM funciona, vem a outra pergunta. Por que ele funciona desse jeito? Isso leva a gente direto para o processo de educação dele, que geralmente acontece em 3 fases. Primeiro, tem o pré-treinamento. É quando o modelo lê a internet inteira para aprender a linguagem, igual um bebê que ouve tudo ao redor para aprender a falar. Depois, vem o ajuste fino, onde ele se especializa numa área, como um estudante que entra numa faculdade de medicina, por exemplo. E por último, o RLHF, que é o aprendizado por reforço com feedback humano. É quando pessoas de verdade dão notas corrigindo respostas ruins e elogiando as boas, bem parecido com adestrar um cachorrinho com petiscos. E por que o nome é modelo de linguagem de grande escala? Bom, esse gráfico aqui mostra bem o porquê. O número de parâmetros, que a gente pode pensar como as conexões neurais do modelo, cresceu de um jeito absurdo. Do GPT-2 com 1,5 bilhão para o GPT-3 com 175 bilhões, até o GPT-4 com mais de 1 trilhão. É um salto gigantesco.
O ponto aqui é que esses parâmetros são como os neurônios do cérebro da IA. Quanto mais conexões, maior a capacidade dela de entender padrões complexos, tipo ironia, poesia ou até código de programação. Mas isso também tem um custo, né? Ela fica mais cara e mais lenta para operar. E essa complexidade toda leva a gente por uma distinção super importante nesse mundo da IA. A diferença entre os modelos proprietários, os fechados, e os modelos de código aberto. Olha, a analogia perfeita para isso é a do restaurante versus cozinhar em casa. O modelo proprietário, tipo o GPT-4, é o restaurante. A gente faz o pedido, recebe o prato pronto, mas a receita é segredo do chefe. Já o modelo de código aberto, como o Llama da Meta, é como ter a receita em mãos. A gente pode adaptar, mudar os ingredientes, mas precisa ter a nossa própria cozinha, ou seja, toda a infraestrutura para rodar o modelo. E isso nos traz ao ponto final, e talvez o mais importante de todos. Com tanto poder assim na mão, vem junto uma grande responsabilidade. Porque vamos combinar, quando se lida com a tecnologia que gera linguagem de um jeito tão convincente, a pergunta é inevitável. O que poderia dar errado? A resposta é bastante coisa. Existem alguns riscos principais que a gente precisa entender. Primeiro, o viés algorítmico. A IA aprende com o que a gente já escreveu, então ela pode repetir preconceitos que estão nos dados de treino. Depois, a alucinação, que é quando ela simplesmente inventa fatos, mas de um jeito super convincente. Tem também o uso indevido para criar desinformação e, claro, a privacidade. Regra de ouro: nunca, jamais coloque dados pessoais ou sensíveis numa ferramenta pública de IA. Essa analogia da criança é muito poderosa. A IA aprende com o mundo que a gente mostra para ela. Isso inclui todas as nossas falhas, nossos preconceitos, as informações falsas. Ela só repete os padrões, sem fazer nenhum tipo de julgamento moral ou ético sobre eles. Por isso mesmo, ter acesso a um LLM poderoso é como dirigir um carro esportivo. O potencial de nos levar longe e rápido é incrível, mas exige muita habilidade, responsabilidade e um senso de ética bem forte para não causar um acidente. E aqui fica a ideia final. A coisa mais importante para a gente lembrar é que um LLM não pensa como um ser humano. Ele completa padrões. E isso nos leva ao grande desafio, tanto para quem desenvolve quanto para quem usa. Garantir que os padrões que a gente ensina e pede para ele completar reflitam não os nossos piores lados, mas sim o melhor da nossa inteligência e da nossa humanidade.